Olá a todos, eu desejo que a paz que excede todo entendimento vinda da parte do nosso Deus seja na tua vida. Aqui é a pastora Lu e hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 2 de Gênesis. Se você assistiu o meu vídeo anterior, eu falei sobre o capítulo 1, sobre a criação, onde Deus criou todas as coisas. Então, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou. No 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia. E o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Sabemos que Deus não se cansa, mas no 7º dia, depois que concluiu toda a criação, ele descansou e santificou esse dia, com descanso de tudo que havia feito. Isso, obviamente, é um princípio para nós, seres humanos, uma verdade para toda a criação. Tanto animais quanto a terra, quanto a natureza, como também nós, seres humanos, nós precisamos descansar. Nós vivemos hoje em um mundo muito agitado, onde as pessoas querem viver num ritmo muito acelerado, querem trabalhar, produzir cada vez mais, mas precisamos seguir um princípio de descanso, de passar um tempo a sós com Deus, um tempo em oração, um tempo com a nossa família, um tempo para recarregar nossas energias. Nós precisamos disso. Vamos seguindo aqui no versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceba aqui que não havia chuva, mas a terra continuava irrigada, continuava cuidada, continuava muito bem cuidada pelo Senhor. Assim também é nossa vida. Muitas vezes nós passamos por desertos, enfrentamos portas fechadas, muitas vezes estamos assolados por adversidades, por situações difíceis que nos entristecem. Quantas vezes encontramos portas fechadas? Mas nós vemos que Deus continuou o tempo todo cuidando de nós. É como aqui no jardim, quando Deus cuidava, quando Deus irrigava o tempo todo, Deus estava sempre cuidando. Assim também é com a nossa vida. Deus está sempre cuidando de nós. Nós somos seres muito frágeis, embora pareça diferente, nós sejamos fortes ao mesmo tempo, resistentes. O homem é uma criatura maravilhosa. Nós somos, de fato, a criação mais complexa de Deus, mas, por outro lado, somos pó. Nós somos pó porque Deus nos criou do pó da terra. Somos frágeis, vulneráveis, e do pó viemos e ao pó retornaremos. A nossa força está em Deus. Nós precisamos estar firmados nele. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nossa vida sem Deus não é nada. Nossa vida sem Deus se torna vazia. No versículo 8 nos fala: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e ao oriente pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a Bíblia nos fala que Deus colocou essa árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal bem no meio do jardim. Adão tinha duas escolhas. Dentre todas as árvores, Deus colocara ali apenas uma, Adão não poderia comer.
a escolha era bem clara, porque ali, dependendo da sua escolha, ele poderia escolher vida ou morte. Voltamos aqui para o versículo 10. Logo mais falaremos um pouquinho mais sobre isso. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro rio é o rio Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Aqui o significado do rio Pison significa fluindo gratuitamente. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 1, nos fala: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ninguém pode pagar. É a graça de Deus estendida a todos nós. Glórias a Deus. Versículo 12, continuando: e o ouro dessa terra é bom. Ali há o obidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é o rio Gion. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Este rio, chamado Gion, aqui nós vemos o significado dele, significa correnteza forte. Correnteza forte ou correnteza que arrebenta as margens. Nós vemos também, diz a palavra, que Deus, esse rio vai para Cuxi, que é hoje a terra de Etiópia. O fato de ir para Cuxi nos mostra o rio, o poder do rio, o poder que tem para mudar. Nós vemos também o poder de Deus em nossa vida. É um poder tão grande que pode mudar totalmente a nossa vida a partir do momento em que nós nos colocamos ali diante de Deus. Deus transforma, Deus muda a nossa vida, muda por completo. Voltando aqui para o versículo 14, o terceiro rio, e o nome do terceiro rio é o rio Tigre. Este é o que vai para o oriente da Síria. O Tigre significa, em hebraico, significa rápido. Em algumas traduções se fala que o terceiro rio é o rio Tigre ou Hiddekel, que tem o mesmo significado, em hebraico significa rápido. Nos aponta para a obra do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós permitimos que o rio de Deus se mova em nossa vida, é forte e rápido o mover do Espírito Santo. E nós vemos a mudança em nossas vidas. É uma mudança rápida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui também agora o quarto rio, o rio Eufrates. O rio Eufrates, em hebraico, significa doce e fértil. Glórias a Deus, porque o último braço do rio nos faz doces e frutíferos diante de Deus. Somente podemos dar frutos se o rio da vida estiver fluindo em nosso interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui, o versículo 15 nos fala assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O fruto da árvore do conhecimento, tanto do bem quanto do mal. Antes de comer, o homem era inocente, não pensava na possibilidade de fazer o mal. Quando seus olhos se abriram ali, quando eles comeram do fruto da árvore, começou a pensar em coisas ruins, ficou envergonhado, perceberam que estavam nus. Agora, em vez de ter o pensamento voltado para as coisas boas, tinha o pensamento dividido entre o bem e o mal. Ali, o Senhor tinha dado uma escolha para eles. O Senhor não nos fez como robô, o Senhor nos deu livre arbítrio. Hoje também nós podemos ter uma escolha, servir Jesus ou não, estar na presença de Deus ou não. Mas voltando aqui, vamos seguir o versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher não se envergonhavam. Vamos ficar até aqui, uma grande lição neste capítulo, onde nós vemos que nós temos a escolha. O Senhor nos deu a escolha, não nos deixou como robô. Nós temos a escolha de servir a Deus ou não, de aceitar Jesus ou não. Temos a escolha de pecar ou não. Que nós possamos fazer a melhor escolha, que você faça a melhor escolha, que é Jesus, servir a Deus em santidade. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.